Ninguém é como Deus. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, rogai por nós. Estamos começando mais uma semana e essa é a 5ª semana da Quaresma de São Miguel. O tempo vai passando e nós vamos crescendo nessas virtudes e também progredindo na nossa vida espiritual e na nossa santidade. Bom, nessa semana a gente tinha prometido, né, Frei? Nós vamos rezar pedindo as virtudes de São José. Por isso, ó, trouxemos aqui uma imagem de São José. Olha que imagem linda. São José trabalhando e pondo o menino Jesus para trabalhar, né? Também. Trabalhador, São José, trabalhador. Essa é uma das virtudes que nós vamos ver. Mas então essa semana nós vamos olhar para São José e nós vamos contar com a intercessão dele especialmente também, né? Então vou pedir para o Frei falar um pouquinho sobre São José e aí depois hoje nós vamos rezar pedindo a graça de crescer na virtude da castidade, porque uma das virtudes de São José era a castidade, ele era um homem casto. Frei, conta um pouquinho pra gente, tanta coisa para falar de São José, mas tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar o Senhor. Nós estamos celebrando o ano de São José, Isso. Então nada mais importante do que dedicarmos um tempo da nossa quaresma a ele, refletindo sobre a sua vida. O Papa Francisco escreveu uma carta, Patris Corde, onde ele fala de São José e ele enaltece as virtudes de São José, virtudes que todo cristão pode também assumir para si. E na carta que vale a pena todos lerem, nós somos convidados a olhar para José redescobrindo essa figura tão importante para a igreja. Tem pouca coisa de José na Bíblia. Sim. A gente não ouve uma palavra, aliás, não lê uma palavra de São José nas Sagradas Escrituras. Tem poucas coisas ditas dele e poucas que falam sobre ele. Muito do que nós sabemos de José faz parte da tradição da igreja. Nesse sentido, quando a gente olha para a Bíblia e vê o pouco que temos de São José, a gente consegue perceber tantas coisas. Um homem tão virtuoso e tão repleto de bênçãos e graças. Do mesmo jeito que Deus quis precisar de Maria para se encarnar, nós vemos que ele também quis precisar dos cuidados de São José. Ele quis José ao lado de Maria. Prova disso nós encontramos quando Maria se encontra grávida e José resolve deixá-la em segredo. O Papa Francisco aponta isso como uma virtude. Era um homem honesto, um homem íntegro. Ele não queria ver Maria apedrejada e morta. Então ele resolve fugir. Se ele fugisse, ele levaria a culpa pela gravidez de Maria, né? Lindo, né? Ele aceitou se sujeitar para não ver Maria sofrendo, para não ver Maria morta injustamente. E olha que bonito isso, nós já vemos aí uma primeira virtude belíssima dele. A gente vai discutir melhor todas elas, mas é só para vocês terem ideia, que o pouco que nós sabemos dele nos mostra uma beleza muito grande. E quando Deus precisou desses préstimos de Maria e quis escolher Maria e preparou Maria para isso, diz a tradição da igreja que preparou também José. Então Deus quis os cuidados de José porque ele não quis entregá-lo, ele era um homem honesto. O anjo apareceu a José dizendo-lhe: olha, o filho que ele está recebendo é o filho do Altíssimo, é o filho esperado, né? O anjo apareceu a José dizendo-lhe para fugir e salvar Maria com a criança. Conduziu José aí pelos caminhos da vida, conduziu José lá em Belém, né, de certa forma, e José viveu com Maria tudo aquilo que ela viveu. Então olha que figura bonita, é uma figura silenciosa, pacata, calma, como um pai mesmo deve ser, né? O pai é aquela figura do sossego, da calmaria, mas também firme para ser capaz de prover e cuidar. É isso que São José nos ensina. E de certa forma, nas suas atitudes, nós vemos uma santidade exuberante, né? No silêncio, a santidade de José brota, se torna destaque. E assim como Maria, ele também se mostrou um grande homem, um homem de fé, um homem de Deus, um homem justo, piedoso, orante,
um homem que buscava vivenciar a sua espiritualidade. Prova disso é que ele acompanha Maria até o templo, sempre, né, a Bíblia relata algumas peregrinações deles até o templo. É um homem que era zeloso com a Sagrada Família, cuidadoso, trabalhador e com certeza ensinou muito a nosso Senhor Jesus Cristo enquanto criança. Olha só quanta coisa de José. Sim. E quanta coisa a gente pode aprender dele para a nossa vida de hoje. Não só para os pais de família, mas para todos nós. Bonito isso que o Frei disse, porque realmente é isso, né? A gente imagina que Deus preparou só a Virgem Maria. Sim. E que ali escolheu São José, talvez numa casa. Não. Da mesma forma ele pensou São José. Ele não foi concebido sem pecado, né? Sim. Como a Virgem Maria, que foi preparada por excelência. Mas Deus também pensou, e o Papa fala isso, Deus também pensou. Quando pensou num homem com todas as virtudes, e algumas delas nós vamos ver, ele pensou São José. Sim, que e lindo. José era da estirpe de Davi, era da Isso. descendência de Davi. E era prometido pelas Sagradas Escrituras que o Messias nasceria na casa de Davi, né? Seria descendente da casa de Davi, do rei Davi. Então José, além de tudo, empresta seu próprio nome a Jesus, né? Ele empresta sua própria história a Jesus. E isso é belíssimo, É lindo. Isso é muito bonito. Então, nossa semana é isso que nós vamos viver. Olhar para São José e pedir, junto com Nossa Senhora e com São Miguel, São José nos socorre. Porque nós precisamos também na nossa vida viver as suas virtudes. E hoje, então, Frei, para rezarmos, né? Ou para entendermos melhor, a virtude da castidade em São José. A primeira coisa quando a gente fala da castidade é o coração indiviso, o coração dedicado a Deus. E isso São José viveu plenamente. É verdade. Não é? Quando nós olhamos os relatos que tem José na Bíblia, foi um homem que cuidou de Maria, foi um homem que não deixou ela ser entregue à morte, como nós já dissemos. Ele acompanhou Maria no processo do parto, acompanhou Maria nos cuidados com a criança, levou Maria e Jesus para o Egito para serem protegidos da morte, Jesus não ser morto, esteve junto com a Sagrada Família nos momentos de maior dificuldade, acompanhou o processo formativo da infância e juventude de Jesus. Então nós vemos o José com um coração indiviso. O coração casto de José era indiviso nesse sentido. Mas os santos da igreja ressaltam que Maria foi virgem antes, durante e depois do matrimônio. Então José não teve relações com Maria. É dogma de fé mariano que ela é virgem, a virgindade perpétua de Maria, né? Então nós não podemos questionar isso. Já é um dogma decidido, já foi discutido o suficiente, não tem mais do que falar sobre isso. Então o primeiro elemento, com Maria José não teve nada. Na relação com outras mulheres, naquela época não se casavam com muitas mulheres assim, não era tão comum casamentos poligâmicos. As famílias mais pobres viviam ali, marido e mulher. E José, sendo prometido à mulher, sendo jovem prometido a Maria, não tinha outras esposas, não teve outros filhos. Alguns protestantes dizem que Jesus teve irmãos, né, por parte de José. Inclusive alguns santos da igreja falaram isso, que Jesus teve irmãos por parte de José, santos antigos, quando os estudos teológicos ainda não eram tão intensos como hoje. Na verdade, isso não aconteceu. José era exclusivo de Maria, Maria era exclusiva de José. E a castidade entre os dois aconteceu naturalmente. José era um homem íntegro. E a sua integridade é percebida nas Sagradas Escrituras. Dificilmente um homem íntegro teria a vida dupla, tripla, quádrupla. Sim. Se a integridade dele é destacada, como que pode ele ter uma vida promíscua? Nunca, né? Então a gente entende que José também foi um homem casto na afetividade. Então, além de ter o coração indiviso, porque servia a Sagrada Família, e aqui estão os três, né, representados, como era um coração indiviso que servia a Sagrada Família, consequentemente, nós entendemos que ele também era casto e vivia a santidade. Santo Agostinho diz algo muito bonito que eu gostaria de fazer a leitura. Dizia assim: como Maria foi mãe sem a concupiscência carnal, assim José foi pai sem ter relação sexual. Não apenas a mãe de Deus, mas também José, testemunho beatíssimo e guarda de sua castidade,
foi totalmente imune a qualquer ato conjugal. É o que fala Santo Agostinho. E quem somos nós para questionar Santo Agostinho, não é? Quem são aqueles irmãos que negam a santidade de José para questionar Santo Agostinho? Ninguém. Então nós entendemos que ele viveu santamente e viveu castamente. Tudo isso nos faz pensar em algumas coisas, né? O Frei vai falando, eu vou aqui olhando para mim, eu vou pensando nas nossas realidades. Quanto o nosso coração é dividido. Pois é. Como o nosso coração é dividido com as coisas, com as pessoas, com as nossas paixões, né? Com os nossos quereres, tudo vai ficando acima daquilo que Deus quer. O meu querer é acima do que Deus quer. Então, olhar para São José hoje, né, e pedir essa virtude da castidade desse jeito que o Frei falou, desse coração indiviso, mas também essa castidade no sentido sexual, talvez a gente possa dizer, porque tem pessoas que estão rezando com a gente que são casadas, tem pessoas que estão noivas, namorando, e talvez tem pessoas que estão solteiras, e todos nós, de uma forma ou de outra, somos chamados a viver a essa castidade, né, Frei? Virtude essa, hoje, muito em falta na nossa sociedade. Sim. Até porque a castidade no matrimônio, ela não significa total ausência de relação, Sim. né? Porque o matrimônio tem isso, mas a castidade no matrimônio é ter o coração indiviso. Aquela fidelidade. Aquela fidelidade. Meus olhos são apenas para um. No sacramento do matrimônio a gente aprende, não é? Sereis uma só carne. Isso. Uma só carne casta. Isso. Né? Nós somos um só, então entre nós deve haver a castidade, que é a santidade, um só pelo outro. Entre nós não é o pecado do sexo, não há o pecado do desvio sexual, mas nós somos chamados a ser castos em relação a tudo à nossa volta. Olha que bonito, né? Então isso é algo que todos podem viver. Então o matrimônio de José e Maria é um exemplo de santidade para todos nós. Então vamos rezar hoje, nessa quaresma de São Miguel, nessa semana, pedindo a intercessão também de São José, nos lembrando das nossas intenções. E eu queria sugerir que nessa semana nós rezássemos, claro, com essas virtudes para todos nós, mas que nós rezássemos pelos homens, né, da nossa família. Se você é casada, como eu, reze pelo seu esposo. Certamente você tem filhos, irmãos, cunhados, amigos, né? Enfim, homens que fazem parte da sua vida, né? Da sua história. Então vamos rezar pelos homens, especialmente nessa semana, olhando para São José e pedindo a São José que interceda por todos esses homens, mas por nós também, né? Para que nós possamos então viver essa virtude da castidade. Então vamos rezar, trazendo aí na memória, no coração todos esses homens, nos colocando também nessa quaresma, pedindo para cada um de nós a virtude da castidade. Nós os pedimos, Espírito Santo, que esteja em nossas famílias, em nossos lares, nos ajude a sermos imitadores de São José na pureza, na santidade, na castidade. Que os nossos olhos se voltem somente para vós, para o seu amor, para os seus dons, e que nós sejamos homens e mulheres desejosos de servi-lo fielmente, assim como o fez José e Maria. Que nós sejamos dedicados, dóceis, amorosos, desejosos de viver a pureza no matrimônio, a santidade em nossa vida e ter um coração cada vez mais casto, voltado unicamente para as coisas do Senhor, sem divisão, sem separação entre nós e Deus. Muito pelo contrário, que o nosso coração seja unido intimamente ao do Senhor e que as nossas ações, o nosso dia a dia, o nosso comportamento nos levem única e exclusivamente para as coisas do Senhor, não desviando para outras paixões, outros desejos, outros amores que são vãos, que são desperdício. Que nós sejamos homens e mulheres de mais fé e que as nossas famílias sejam santificadas com a intercessão de São José. Nós queremos pedir a São Miguel, que é o nosso defensor, que ele nos defenda contra toda a fraqueza, todo o pecado em relação à castidade. E assim nós vamos rezar hoje com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar a oração Augusta, Rainha dos Anjos, pedindo que Nossa Senhora mesmo venha, né? Passando à nossa frente e nos defendendo contra todas as ciladas do demônio e nos ajudando a crescer nas virtudes e progredir na nossa vida espiritual e na nossa santidade. Então vamos rezar com muita fé. Augusta, Rainha do céu, Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte,
reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Também aproveitemos nessa semana que rezamos a São José e façamos a oração do Papa Francisco, a este patriarca de nossa igreja. Nessa oração, coloque a sua família, a sua vida, todos aqueles que você ama, todos aqueles que precisam de oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. E é com essa intercessão de São José que nós vamos caminhar então essa semana. Nós vamos nos despedir daqui um minutinho, mas eu quero fazer um convite para você. Amanhã, terça-feira, é dia da exaltação da Santa Cruz. E também é dia em que Jesus ensinou Santa Faustina a rezar o terço da misericórdia. Então, aqui na nossa capela, a partir das 3 horas da tarde, nós vamos rezar as 1000 misericórdias. Então, quero convidar você a estar conosco presencialmente ou acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube da comunidade. E você pode se unir também rezando essas 1000 misericórdias na sua casa. Para isso, você envia uma mensagem para o 991216148 dizendo que você quer participar e nós mandamos as explicações para você. Inclusive tem um vídeo no YouTube explicando direitinho como que se reza essas 1000 misericórdias. Então amanhã você pode aí progredir na sua vida espiritual rezando 1000 misericórdias. Frei, amanhã também nós vamos aí pedir a graça da virtude da honra. São José era um homem honrado. Então essa virtude que nós vamos pedir amanhã. E fica para você a reflexão também, como que eu posso trazer para a minha vida, para a minha família, um pouquinho desse exemplo de honra de São José. Como que ele foi um homem honrado, o que fez dele honrado e como eu posso fazer a minha vida também uma vida mais honrada diante de Deus. Fica a reflexão e fica um pouquinho de curiosidade para você. Pense um pouquinho o que há de honra na vida de São José e o que pode haver de honra na minha vida. É isso que nós vamos descobrir amanhã, para que nós possamos desejar e crescer nas virtudes. E assim nós vamos encerrando a quaresma de hoje, pedindo que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.